Gente, boa noite. Primeiro, agradecer a professora Guida pelo convite e me desculpar pelo atraso, né, professora? Então, vou falar um pouquinho sobre análise espectral, né, e o uso dela na prática musical. Então, como a gente está vendo lá já aqui, né, uma imagem aqui, né? Então, isso é uma imagem do som. E eu coloquei uma imagem no som porque é realmente um modo, né, de retratar coisas do som. Então, apesar, né, da gente estar falando disso de uma imagem, porque o som e a luz, há muito tempo tem uma vontade, um interesse de relacionar um com o outro, né? Então, a gente já teve várias tentativas, a gente vai ver aqui na frente. E o que tem entre eles? Os dois são o que a gente chama de fenômenos vibratórios, né? A onda de som da gente, a diferença é que ela é uma onda mecânica e a onda de luz é uma onda eletromagnética, e hoje até já se sabe que a luz não é só onda, ela é também partícula, né? Então, o som que a gente ouve, né? A nossa faixa aqui do ser humano é de 20 a 20 mil hertz, mais ou menos, né? Vários outros animais, como o cachorro, que todo mundo tem muita relação, ouve muito acima disso que a gente faz, e outros ouvem abaixo, né? Elefante, por exemplo, ouve abaixo disso que a gente faz, né? E ele tem uma velocidade de mais ou menos, né, 330 metros por segundo, e um comprimento de onda que vai de 15 metros a 15 milímetros, variando. Aí você olha para o outro lado, né, porque a gente gosta aí de pensar, a luz também é um fenômeno, né, e ela ocorre independentemente do meio. A gente, no vácuo, se a gente não tiver o ar ou outro meio para transmitir o som, ele não existe, né? Você pode existir a vibração, essas coisas que a gente acha bacana, né, do filme de Guerra nas Estrelas, que aparece dando tiro, bum, explodindo no espaço, pode ter explosão, mas som não tem lá. Que a gente, né, sem o som, o filme seria muito, muito sem graça. Então, aqui, ó, a faixa da gente, no meio aqui, do que a gente enxerga de luz, olha o tanto, né, a comparação, olha, 20 Hz aqui é 789 mil gigahertz, né? 395 mil gigahertz a 789 mil. A velocidade também é um pouquinho maior, né? Ali é 330 metros, aqui é 300 mil quilômetros por segundo, e outros, né? Então a gente vê, né, tanto o som quanto a luz, eles têm essa natureza vibratória. Eu já expliquei, né? E a medida dos dois é hertz. Esse é um nome interessante que uma pessoa que trabalhou no século XIX, que é muito importante, tanto para as pesquisas da óptica quanto do som, que se chama Hermann Helmholtz. E a palavra Hertz vem disso, de Hermann e o TZ de Helmholtz. Então, o nome dele que deu o nome a essa coisa que todo mundo usa aí de Hertz, tal a importância dele nisso aí, né? Então, as frequências, elas geram harmônicos, que a gente vê, né? A frequência da luz é muito alta, a gente não consegue perceber, e no caso do som, esses harmônicos, eles podem ser ouvidos, tá? E a gente vai ver muito deles aí nos espectrogramas. Então, uma nota musical que a gente está colocando, né? Ela é reconhecida como uma mesma, independente, por exemplo, da dinâmica que ela é tocada, né? E no caso da luz, a intensidade de uma mesma frequência, elas são cores diferentes. Então, a gente fala verde claro, verde escuro, isso são intensidades. E no caso, se a gente bota um Lá forte, um Lá piano, ele continua sendo um Lá, né? E essa questão de muitos músicos aí acreditam que é possível estabelecer uma relação entre cores e o som, né? Determinado acorde musical teria uma cor correspondente, e o Newton foi o primeiro cientista a comparar essa cor, porque ele pegou as 7 cores que ele conseguiu separar, né, com o prisma dele lá. Vocês devem lembrar isso do colégio, que você passa a luz no prisma, sai o arco-íris do outro lado. Então, as 7 cores do arco-íris com a escala diatônica. Então, parece isso muito, muito normal a relação às 7 notas musicais, 7 cores, a gente se arranja, né? Mas só que, como eu estou falando desde o começo, eles são fenômenos diferentes. Então, aqui só para dar um exemplo, está ali o Helmholtz, o cara que eu falei dele, né? Então, aqui são os diversos, né,
pessoas em determinados momentos que acharam que existia essa relação, né? Então é aqui o que o Newton fez, o Castelfield, né? O mesmo Helmholtz caiu nessa armadilha de se fazer, ele, né? Você imagina, então o Si e o Dó tinham a mesma cor, então cada um deles, você vê que tem várias tentativas, mas não existe coincidência aqui, né? Então a gente vê que realmente isso é uma coisa arbitrária justamente por ser dois fenômenos diferentes, né? Que aqui eu vou passar um pouquinho, que são coisas que acontecem, por exemplo, duas ondas sonoras, quando elas soam juntas, a gente tem um intervalo, a gente tem, né, batimentos, esse tipo de coisa, né? E na luz também, né? Nós sabemos, se a gente misturar azul com amarelo, dá o quê? Vocês lembram disso? Dá verde, né? Então é um efeito também parecido com isso, né? Que você coloca, né? Então eu vou mostrar para vocês, isso é uma coisa interessante, né? Que quando a gente tem essa que estamos falando, que é o batimento, eu vou só sair da apresentação e abrir um programa aqui que a gente vai ver, trabalhar com ele. Ops, cadê meu mouse? Bem fininho, sumiu. Mas só que ele não está. Vamos ver se ele vai aparecer aqui em algum momento. Acho que ele resolveu sumir. Apareceu. Ok. Deixa eu só botar uma coisinha aqui para gente. Esse programa aqui é um programa que a gente usa para fazer análise espectral, tá? Então o que vocês vão ver ali... Opa! Já sei o que está acontecendo. Deixa eu só... Eu vou ter que tirar uma... Agora, vai aparecer para nós. Isso. Então ali... Deixa eu ver. Apareceu essa linha ali, ou o meu assobio, né? E aí isso a voz, esse tanto de linha. Então o que a gente tem aqui? Ó? Do lado de cá a gente tem uma escala. Tem uma escala que é a escala de frequência. Está indo aqui de 20 até a 20 mil Hz, que a gente ouve. Aqui embaixo é só o tempo, né? E aqui é uma escala de cores. Por isso que eu estava falando tanto de luz, que isso é uma coisa arbitrária, né? Então aqui o que tem? O som mais intenso, ele vai estar representado na cor vermelha, aí vem amarelo, verde, até o azul ali, que seria o mais fraco, tá? Então nós vamos ver essa coisa da interferência, até a gente vê dois sons, vocês vão ver ele aparecerem aqui. Opa! Doeu o ouvido, né? Vamos ver esse aqui. Olha lá, 7.772 Hz a gente estava ouvindo. Nós vamos colocar aqui. Estou colocando ali duas frequências. Eu vou botar aqui, ó, 440, que é uma coisa que a gente ouve muito, que é o Lá 440, né? E eu vou colocar o outro Lá 441. O que vocês acham que nós vamos ouvir? Alguém tem uma ideia? Porque a gente está acostumado a afinar na orquestra, afinar uma coisa. Quando a gente tem duas notas desafinadas, o que a gente vai ouvir? Nesse caso tem um 440 e um 441. Dá um batimento. Pois é, mas o que é esse batimento? Opa! O que é esse batimento que a gente vai ouvir? A diferença deles, né? Deixa eu só ver aqui, porque ele tinha que me dar dano. Ele está falhando aqui. Falhou. Deixa eu ver por quê. Por causa disso aqui, ó.
Nós vamos, olha para você ver, interessante, né? Olha o que acontece lá. Uma vez por segundo. A gente tem, na realidade, se fosse pensar, é quase que um vibrato de uma vez por segundo. Esse é o batimento de 1 Hz de diferença. Significa que uma vez por segundo, essas ondas se somam e uma vez por segundo elas se anulam. Então ali no espectrograma, a gente vai ouvir esse pulso, vai ver o pulso. Então isso é exatamente, se vocês medirem, isso é 1 segundo. Então pelo mesmo jeito, se a gente botar aqui agora, ó, se a gente mudar isso aqui, por exemplo, para 4, nós vamos ouvir 4 semicolcheias, bonitinhos, quer ver? Então esse é um efeito aí. Eu vou voltar aqui na nossa apresentação, que eu vou mostrar outras coisas para vocês, só que eu vou abrir uma outra apresentação. Espera aí. Que hoje nós estamos fazendo isso aqui, nessa facilidade, com um computador. Mas isso nunca foi tão fácil assim, né? Dessa questão, nós vamos ver um pouquinho da história, do que a gente pode usar, né? Essa técnica ali. Né? No caso da performance musical, né, que a gente está mexendo, a gente pode usar na preparação técnica, na concepção da interpretação e na análise da performance. Então o que a gente está vendo aqui, ó, é uma técnica que se chama transformada rápida de Fourier, ou FFT. Vocês vão ver isso em várias coisas aí. E esse é um matemático, ó, francês, que viveu lá longe, não tinha computador, né? A gente está achando que é uma coisa que é usada no computador, que seria moderna, é uma coisa lá, ó, do século XVIII, XIX, e que ele usava isso não para som, né? Mas ele usava isso primeiro para coisas de temperatura. E o que acontece? Isso aqui que ele faz, ó, que é a decomposição de funções complexas em somas de funções periódicas simples. Então, na análise acústica, que é o nosso caso aqui, de som, significa decompor sinais acústicos complexos em seus componentes, como parciais, ruídos e intensidades. Quando a gente ouve um instrumento, ou quando a gente fala, vocês viram quando eu falo ali, aparece um tanto de coisa, né, no programa. Isso é complexo. E para a gente entender isso, é o que esse programa faz, né? Então, ó, o som é captado por um microfone qualquer, né? O som que chega ao nosso ouvido é uma variação de pressão. Eu começo a falar, ou a caixa de som ali, ela põe o ar para vibrar e ele chega no ouvido de vocês, né? E esse sinal é formado por várias frequências. E a soma dessas frequências é esse sinal, essa vibração que chega no nosso ouvido. Então essa coisa aqui complicada, ó, aqui está a fundamental, aqui a gente tem a oitava, quando você soma os dois, esse aqui é o resultado, é o som, né? É a vibração, a onda que chega no nosso ouvido. Então ele tem essas diversas formas de onda, elas são o quê? A soma desses harmônicos que estão ali, tá? Então, essa questão de descobrir o que está, hoje a gente bota aquele programinha rodando, ele já mostra para a gente tudo o que está acontecendo. Só que como é que você fazia antes de ter, né, a eletrônica? Então você tinha vários pesquisadores, você lembra do Hermann, do Hertz, ó, Hertz, né? Ele foi o cara que primeiro tentou fazer isso, e ele usava uma coisa que chama os ressonadores do Helmholtz para saber que harmônico que estava soando em um determinado instrumento, um determinado som. Aí era uma coisa, olha para você ver, parece umas bolas de Natal, né? Mas de vários tamanhos diferentes, e tinha uma fonte sonora, ele chegava essas bolas perto, e se essas bolas vibravam, ressoavam, ele sabia que aquele harmônico estava soando. Mas ele não tinha condição de saber exatamente a intensidade ou tudo que estava soando, né?
Aí teve um cara que é esse aqui, ó, né, a gente sempre tem os concorrentes na vida aí, que vão, porque é o outro alemão, o Koenig, que também, igual ele, era médico e um tanto de coisas. Ele inventou o primeiro aparelho mesmo de análise espectral, que era um negócio complicado, esse negócio dele aí, ó. Então, ele imagina, tá vendo essas bolas aqui, ó, né, esses discos, ou parecem umas panelas, são aqueles ressonadores que pareciam bolas de Natal, só que se vocês verem aqui, essa parte de cima é como se fosse uma tampa que você pode empurrar, modificar o volume dessa panelinha redonda aqui e afinar isso com diferentes notas musicais. E aí, peraí, eu estou voltando. Aqui, ó, tem um tanto de mangueiras, está vendo? Você imagina, isso aqui é um negócio do final do século XIX. Então você tem essas mangueiras que elas são ligadas atrás disso aqui. E na ponta dessa mangueira tem uma luzinha, uma velinha de gás. Então na hora que o harmônico soa, ele bota o ar na mangueira movimentando e faz com que essa chama que está ali se modifique. Aí o cara sabia, esse harmônico está soando, né? Então as coisas complicadas, mas isso era uma grande revolução, né? Assim. Aí mais perto da gente tem o Carl C. Shore, que é um psicólogo americano, que trabalhou na Universidade de Iowa, né, que teve vários professores aqui da escola que participaram. Ele tem um livro muito importante, chama Psicologia da Música, que não tem nada a ver com o que a gente pega hoje, de pensar das emoções, como é que o bar é bom para depressão, não tem nada a ver dessa psicologia. Psicologia da música é entender como o cérebro percebe o som, né? E hoje a gente chama isso da psicoacústica. A gente tem a acústica, que são os fenômenos físicos, e a psicoacústica, como que o nosso cérebro, como o nosso ouvido processa o som. E ele usou um outro equipamento complicadíssimo. A gente vê ali que tem umas rodinhas, de novo, agora aqui não é de ressonância mais desse sentido, mas que você usa para cada um dos harmônicos, e ele conseguia, com esse aparelho complicado, aí, fazer alguns gráficos, né? E aqui as primeiras coisas que a gente tem disso, ele está analisando aqui o som de um trombone. Então aqui são os vários harmônicos que estão soando em diferentes notas, né? Cada uma dessas barrinhas aqui é um harmônico e a intensidade dele. Então a gente vê o trombone aqui, ó, com vários e vários harmônicos, chegando ali a 15, e aqui a coitadinha da flauta, apenas com 5 harmônicos que soa. Lá no agudo, ó, ele mediu que a flauta não tinha harmônico nenhum. A gente sabe que hoje isso não é verdade, mas pelos métodos que ele tinha de medir, a gente vê que aqui não tem, né, essas duas notas mais agudas, não tem os harmônicos. Aí a gente chega agora, né, mais próximo da gente, o Robert Cogan, né, que é essa tecnologia que a gente está vendo nesse programa. Isso foi desenvolvido para reconhecimento de voz. Essa coisa que a gente acha normal hoje, ligar para essas companhias de telefone que a gente quer brigar, aí atende, tecle ou fale seu número. A gente acha normal falar 887 e a máquina entender. Isso não tem nada de normal, né? Isso foram pelo menos 30 anos de pesquisa, que começou com essas pesquisas aí de análise espectral, para entender o que é o espectro sonoro de cada vogal, de cada consoante dessa, né? E eles procuraram escolas na época das universidades americanas que se interessassem em trabalhar com esse protótipo. E na área de música ninguém se interessou das grandes escolas, né? E na realidade o Robert Cogan, que eu pude estudar com ele em Boston, que ele é professor do New England Conservatory, é uma escola pequena para os padrões americanos, e ele resolveu fazer teste com isso, né? Então aqui a gente já está vendo que, ao contrário os outros gráficos, já é mais parecido, são os primeiros que eram preto e branco, né, que são as linhas dos harmônicos, né? E aqui um mais complexo, né? Sempre lembrando que o que aparece, né, de cores são as intensidades, e cada uma dessas linhas são os harmônicos presentes, tá? Eu vou
passar agora para umas, né, que a gente está falando isso aqui, ó. Hoje, a análise espectral, isso é usado muito na medicina, na fonoaudiologia, fonética, na engenharia. Aqui foi uma coisa interessantíssima, quando estava começando a obra do nosso anexo, eles fizeram os pilares. Aí um dia apareceu os engenheiros aí com uns aparelhos diferentes, que na realidade ele colocava na cabeça do pilar, emitia um som, e o aparelho fazia uma análise espectral da vibração da coluna que estava debaixo da terra. Então, de acordo com essa vibração, eles sabiam se a coluna estava bem formada, se o concreto tinha curado, se não tinha bolhas, falhas, né? E na medicina, coisas que a gente vê, quem já fez uma ressonância magnética, que fica aquele barulhão, tudo, isso tudo é baseado em análise espectral, de como que se funciona aquilo ali. Na fonoaudiologia, hoje, fazendo um gráfico espectral, você sabe se o paciente tem um calo na prega vocal, se ele tem qualquer tipo de problema, e até pelo defeito o cara já sabe o que é, em qual região da prega vocal. Ele não precisa nem enfiar aquela sonda para filmar a prega vocal do sujeito. Pelo como soa a voz, ele já sabe disso, né? E na música, a gente ainda tem muita resistência a isso. Eu não sei porquê, mas nós que lidamos com o som, que sem o som nós não somos absolutamente nada na música, nós somos a última área de conhecimento a começar a utilizar essa técnica na nossa prática, né, diária, né? E o que eu acho que é importante, quer dizer, que é uma técnica que traz para a gente a possibilidade de agregar objetividade, a gente entender o que a gente faz, né? Não sei se tem aluno de canto, não precisa ser de canto, qualquer um, o professor vira para a gente e fala assim, não, mas esse som está muito escuro, essa voz é muito clara. A gente vendo aqui até ainda essas coisas, né, da luz, que a gente está falando dessas relações, mas o que quer dizer claro e escuro, né? A gente não sabe. O que um oboísta, tem algum oboísta aqui? Ali. O oboísta fala, nossa, que o som do oboé é escuro, bonito. O oboísta adora isso. Nossa, essa palheta tem um som escuro. O que os oboístas chamam de escuro é exatamente o contrário do que os cantores chamam de escuro. Então, na hora que você põe aqui e vê o som, e vê esses componentes, como que o som ali, o espectro desse som é composto, a gente vê que essas definições, elas nos ajudam muito pouco, né, a trabalhar. Então aqui a gente já viu o Fourier, eu já expliquei para vocês, e aí algumas coisas práticas. Isso aqui é um aluno de viola que estava estudando o spiccato, né? Então, na realidade, ele queria fazer de um jeito, e o professor, não, você tem que fazer com a crina inclinada e no meio do arco. Ah, professor, eu quero fazer diferente. Aí nós fizemos umas pesquisas aqui, ó. Aqui está no meio do arco com a crina inclinada, como que a técnica assim, tradicional se coloca. A gente vê que é muito regular, ó, né? Os ataques, cada um desses é um ataque, né? Pá, 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 de que ele fez, a gente vê que é muito regular os harmônicos presentes e tal. Aí o outro jeito que ele queria fazer, né? Que é aqui no meio do arco a crina plana. A gente vê que aquela regularidade bonitinha, ó, ela desaparece. E aqui, se vocês veem, tem muito mais aqui, ruídos, ó. Essas linhas que aparecem verticais, elas são ruídos que não apareciam lá. Então, a gente olhando isso aqui, a gente vê que esse gráfico aqui é muito mais regular do que esse, né? Então, mostrando que pensando em preparação técnica, você pode mostrar para o aluno entender que essa técnica de usar o meio do arco, a crina inclinada, ela é melhor, mais eficiente do que a do meio do arco, a crina plana, né? Aí tem outras explicações que eles falam, mas só da gente ver, né? Aqui é interessante também como análise musical, né? Então a gente tem aqui de uma performance, isso é uma peça de piano, é um trabalho que a gente escreveu uma época sobre uma peça do Boulez, e que tem uma série de informações de pedal aqui, tem que falar um quarto de pedal tonal, não sei o quê, e a gente pensa que isso é um detalhe
assim, fútil, ou uma dificuldade que ele colocou ali que não tem sentido, né? E na realidade a gente, quando vê o gráfico espectral, se a gente vê aqui, ó, aqui existe limpa esses harmônicos, que isso é o efeito do meio pedal, né? Sem essa bagunça toda, mas lá em cima o meio pedal limpa. E aqui assim, tá muito fraquinho também, mas aqui também tem uma série de ressonâncias que sobram depois que o pianista tira as mãos aqui, né? Nesse caso aqui tem uma coisa interessante, que tem o piano tem um pedal no meio, que é chamado pedal tonal. E esse pedal, ele sustenta notas específicas, e ele fica sustentando só aquela nota, e o pianista fica com a mão livre para tocar outras coisas. Só que ele faz uma coisa interessante, que ele bota esse pedal tonal notas que não foram tocadas. Está escrito aqui para o pianista só baixar essas duas notas, segurar elas com o pedal tonal e depois tocar esse tanto de coisa aqui, né? Então o efeito que ele espera é esse ali, ó. Essas duas notas que estão soando, elas não foram tocadas. Elas simplesmente apareceram pela ressonância do piano e por esse pedal estar acionado, né? Então aqui você vê claramente por que você usa esse pedal, né? Porque ele deixa notas que não foram tocadas soando. Aqui, nos instrumentistas de sopro, para a gente entender, isso aqui é uma escala numa clarineta, né? Uma escala de Fá maior, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então esse aqui, nesse momento, a clarineta é conhecida pelos os próprios instrumentistas falam disso, um instrumento que só tem os harmônicos ímpares. Então ele tem a fundamental, que a gente chama do harmônico primeiro, depois ele não tem a oitava. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então tem esse buraco aqui, ó, que seria onde teria o harmônico da oitava. Então ele vem com esse buraco. Agora, de repente, ó, nessa nota, começa a aparecer algo no meio, que é a tal oitava. Então, o que acontece? Isso aqui foi uma coisa que a gente descobriu em aula, eu não tinha visto isso descrito na literatura, e nem os professores de clarineta falavam nisso, que a clarineta só não tem os harmônicos pares até a mudança de registro, que está aqui na nota Dó. A partir daqui, ela funciona igual todos os instrumentos, tem todos os harmônicos presentes. Então, essa é uma questão técnica que apareceu, assim, né, que a gente entendeu até muita dificuldade que os clarinetistas têm nessa mudança de registro aqui, né? Aqui outro exemplo do uso, que é na flauta, o flautista utilizando diferentes vogais, a forma das vogais na boca. Então, como que o som, os harmônicos presentes, ó, é a mesma nota, isso é a nota Sol, mas você vê que com cada uma das vogais, os harmônicos, a presença de harmônicos e a intensidade, ó, esse é mais forte do que esse, varia. Então isso é um jeito também, que é uma técnica que se usa no instrumento e a gente vê efetivamente o efeito dela. Para os oboístas, isso aqui seria um som mais escuro, ó, que tem os harmônicos lá em cima. Para os flautistas, esse aqui seria um som mais escuro, com menos, ou esse primeiro, né, com menos harmônicos lá em cima, para a gente avogar o O aí. Então, outro exemplo, ó, o vibrato, né? Aqui um som liso e aqui o som com vibrato. Ó. Então, essa técnica deixa a gente ver direitinho como é que o vibrato acontece no som e que não é só a variação de frequência e intensidade que ele traz. Na hora que o flautista faz o vibrato, aparecem mais harmônicos. E esses harmônicos aparecem, ó, pulsando na velocidade do vibrato, né? Então o vibrato, isso em todos os instrumentos e na voz, ele não é só uma questão de variação no som. Ele muda o timbre, muda a cor, porque ele muda a presença ou não de vibratos aí, né, de harmônicos presentes no som. Então você vê que é a mesma nota, mas a gente vê que é muito diferente o espectrograma, né? Aqui também é um exemplo disso, a nota, um flautista tocando aquela frase, pararará,
e tem essa nota que ele faz sem vibrato e depois ele adiciona o vibrato. Olha lá. Então como é que ali, ó, toda essa área aqui do espectro sonoro é ativada. Apesar da flauta estar tocando ali em torno de 400 Hz, tá? Olha lá, a gente tem harmônicos até 15.000 lá no alto. Então essa coisa é bem presente. Que outra, eu não sei como é que está a hora, Guido, eu estou sem 10 minutos. Então, rapidinho, eu vou mostrar só mais esse. Esse aqui é uma outra coisa interessante. O compositor brasileiro, Patápio Silva, ele escreveu ali, ó, a música dele é uma música para flauta, ele escreve imitando o oboé. O que é imitar o oboé? O nosso oboísta, não estou vendo mais ele ali, mas imitando o oboé. A gente pegou e foi atrás pediu para a flauta tocar a frase, é esse harmônico, né, essa cara aqui, ó, do espectro sonoro, que a gente vai ver aqui, e pediu para um oboísta tocar a mesma frase. Né? O que é a diferença? Olha para você ver, a flauta tem esse harmônico de baixo, que é fundamental, vermelho, né, mais forte do que o segundo ali. Já o oboé é o contrário. O oboé tem o harmônico da oitava mais forte do que a fundamental. Né? Isso para a gente pode parecer uma surpresa, mas vocês sabem de onde que vem esse nome oboé? Alguém sabe? Oboé é um nome que vem do francês, que é oboá. Oboá, que é madeira alta. E é madeira alta por causa disso, porque na realidade está escrito nessa oitava, mas ele soa uma oitava acima. Então o timbre do oboé, ele tem o harmônico da oitava mais forte do que a fundamental. Então esse timbre que a gente ouve do oboé é por causa dessa coisa harmônica. E aí o flautista, o que ele fez? Para tocar isso, ele procurou um jeito de soprar na flauta que ele inverteu. Olha lá. Isso aqui, o primeiro e o terceiro são a flauta. Mas vocês veem que aqui agora o harmônico da oitava está mais forte que a fundamental. Então, com base nisso, ele mudou o jeito de soprar, de tocar na flauta e conseguiu esse efeito aí. Eu vou mostrar umas coisas rapidinhas aqui para a gente, no programa, para a gente entender. Né? Então, a gente tem muito poucos exemplos na natureza de som que não tem harmônicos. E o nosso assobio é um desses exemplos. Vocês estão vendo que a minha voz aqui, ó, isso tudo que está ali em cima são harmônicos na voz. Nós vamos ver uma coisa interessante daqui a pouco. Mas seu assobio... Né? No assobio aí, ó, a gente tem só essa linha. Tá? Porque significa que a gente aqui vai aparecer um pouquinho do harmônico, eu estou falando no microfone, na hora que eu afastei o microfone, vocês veem que não tem nada em cima. Então esse som, que a gente fala de som sinusoidal, o som mais próximo disso que a gente tem é do assobio. Ao contrário, se eu cantar uma nota, então olha, a vogal A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sei lá. Vão ter 30 harmônicos. Para quem sabe, assim, na série harmônica, quando a gente está a partir do harmônico 7, já começa a aparecer dissonâncias. O harmônico 7 é uma sétima menor. O harmônico 9 é uma nona. Quando a gente está falando do harmônico 20, já tem toda a escala cromática presente, mais um quarto de tons. Então, na hora que eu falo, ninguém ouve dissonância nenhuma. A gente ouve simplesmente uma fundamental com a cor de A. Mas, na realidade, o que dá essa cor, esse timbre, são esses harmônicos. Então, eu vou mostrar rapidinho uma coisa. Olha aqui. A, E, I, O, U.
Então a gente vê isso aí que é fundamental para a nossa sobrevivência, de comunicar, né, de raça humana. O que é? A fundamental é a mesma, A, E, I, O, U. O que muda? Simplesmente os harmônicos que estão lá em cima. Então, olha, o A tem, né, bastante harmônico, o E, olha aqui, ele tem essa região mais brilhante, o I tem um buraco no meio. Né? Isso tudo a gente faz com a nossa língua, com o nosso trato vocal. Né? O O, pouco harmônico lá em cima, e o U menos ainda. Então, essa questão aqui, olha, que você vê harmônicos aqui muito baixos, muitas vezes fala, nossa, não estou entendendo nada que essa cantora está cantando no agudo. É porque se você for muito para o agudo, não existe o som do U lá. Então, a cantora pode fazer o que ela quiser, que não tem como ela chegar nessa altura. Né? E outra coisa interessante que eu vou mostrar para vocês um vídeo agora, eu vou fazer uma coisa com a voz, que nós vamos ver uma coisa para terminar aqui a minha palestra, a gente ouvir um pouquinho, que a gente chama de overtone singing. Em português isso ficou meio como canto difônico, que significa a gente ter duas vozes simultâneas, né, por uma pessoa só cantando. Eu vou fazer só uma coisa, eu não tenho dessa técnica, mas vocês vão ver uma coisa muito simples, que é isso aqui, ó. Então eu estou segurando essa nota, mas tem essa outra coisa que está acontecendo ali, que são com os harmônicos da voz. Né? Aí as pessoas que sabem fazer isso, elas vão fazer isso aqui. Ó. Isso aqui é um negócio muito legal, que é um cantor só, que criou isso, né, que fez essa coisa, e aqui é legal conseguir isso com o espectrograma. São 2 minutos e a gente encerra. Isso é uma pessoa só cantando, tá, gente? A voz lá de cima. Isso aí. Obrigado. Alguma pergunta que a gente pudesse responder rapidinho? Estão acreditando que são uma pessoa só? Né? Então é isso aí. Obrigado e bom concerto para vocês.